Fala pessoal, aquela mesma galerinha que tem saudade da Lei Rouanet, que apoia um bandido a voltar ao poder para eles voltarem a mamar nas tetas do Estado, a galera da lacração, que faz aquela patrulha do cancelamento, do politicamente correto, resolveu me pegar para Cristo por causa desse tweet aí. Só que vamos relembrar um pouquinho como é que essas pessoas reagiram, por exemplo, para citar apenas esse, quando a Damares falou sobre ter visto Jesus no pé da goiabeira. Eu quis me matar. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Jesus Cristo me deu um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de goiaba acontece um milagre. A menininha que Satanás quis esmagar aos 6 anos de idade foi transformada. E essa menininha hoje está lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil. Um fato grave, né? Damares falando aí sobre violação de crianças, tentando trazer uma mensagem de esperança. E como é que esse pessoal da Lacrolândia que está me criticando hoje, como é que eles reagiram? Eles não estão realmente preocupados com o tweet que eu dei, que eu possa ter ofendido a Miriam Leitão. Eles estão apenas simplesmente preocupados em sair pousando de vítima. Tentar colocar a minha pecha de torturador, de ser uma pessoa extremista, quando na verdade é justamente o contrário. Se eles de fato se preocupassem, né, com uma democracia saudável, com um combate ao discurso de ódio, vamos lá, vamos dar uma colher de chá para eles, combate ao discurso de ódio, você acha que eles não se indignariam com chamadas de jornais como essas daí? Sobre essa questão da cobra, tem apenas a palavra da Miriam Leitão dizendo que isso daí ocorreu. Agora, se nós formos olhar os fatos daquele período histórico dos anos 60, 70, eu queria saber onde é que está a indignação do pessoal que está me acusando de torturador extremista, quando explodiram a cabeça de um almirante e mataram o jornalista Regis com uma bomba do aeroporto de Guararapes. E foi só após esse episódio é que começou, de fato, a luta armada, e os militares não puderam, né, diante de um cenário de instabilidade, devolver o poder aos civis através de eleições. E aí essa escalada continuou, até ter sequestro de cônsul, até ter assassinato de militar alemão no Brasil, sequestro de aeronaves que foram para Cuba, assaltos a banco às centenas. Esse mesmo pessoal que está dizendo que eu sou extremista, é uma pena que só o Gabeira tenha admitido qual é a real intenção dessas pessoas. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. E, lamentavelmente, hoje em dia, a Globo News continua achando que ditadura do proletariado, tal qual ocorre em Cuba, é sinônimo de democracia. E eu já quase ia me esquecendo. O PSOL, que está dizendo aí que vai pedir minha cassação no Conselho de Ética, olha como é que o deputado Glauber Braga do PSOL votou durante o impeachment da Dilma, onde talvez tenhamos tido aí a maior audiência da história da TV Câmara. Todos os brasileiros acompanhando, e o cara me faz isso daí. Eu voto por Marighella! Marighella, que é autor do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, um livreto que te ensina como matar policiais e militares e fazer a revolução, sendo ele próprio o assassino de pelo menos uma mulher, uma policial civil. Se você quiser saber um pouquinho da verdade sobre esses fatos históricos, com todas as fontes, matérias de jornal, relatos de pessoas, condenações judiciais, você vai ver aqui, ó. Porque esse pessoal da Globo, você já sabe, né? Sempre tenta reescrever a história.
Talvez eu tenha cometido o erro, o deslize de achar que eu estava em pé de igualdade com meus adversários. Mas é muito bom isso daí tudo acontecer para me lembrar que o politicamente correto não é sobre o que se fala, mas sim sobre quem fala. Talvez, se eu fosse o Lula, eu poderia falar isso daí, ó. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mas não se engane não, nós de fato não estamos no mesmo nível. Se a Miriam Leitão fosse realmente torturada, eu seria o primeiro a defendê-la. Já o pessoal, os coleguinhas dela da Lacrolândia, não dá para dizer a mesma coisa, né? Porque eles têm que ver quem é que está torturando e quem está sendo torturado para daí formar suas convicções. Porque o que parece, quando de um lado está o nome Bolsonaro, vale tudo para atacar e denegrir, até mesmo torcer pela morte dele. Um abraço, fiquem com Deus.